Estamos no console de gerenciamento da AWS, no painel inicial. Eu sempre verifico se estamos na região desejada. Eu costumo trabalhar no Norte Virgínia, porque é onde tem todos os serviços lançados da AWS. Qualquer serviço que é lançado, ele sempre começa no norte da Virgínia. Mas fique à vontade para, caso queira utilizar outro, São Paulo, por exemplo, que é o mais próximo, fique à vontade. Nesta tela temos os serviços que utilizamos recentemente. No caso, vocês podem ver que eu utilizei o EC2, EC3, API Gateway e Lambda. Nessa barra inicial, podemos digitar e acessar o serviço diretamente desejado. E também podemos ir até serviços e escolher o serviço desejado. Temos diversos serviços aí, como podem ver na AWS. EC2 faz parte do serviço de computação, assim como outros tipos de serviço. Temos também armazenamento, como o S3 e os demais. E temos uma gama enorme aí de serviços que podemos utilizar. Neste momento, vamos provisionar o nosso primeiro EC2. Neste momento, acessamos o dashboard, o painel de instâncias EC2. Podemos ver quais são as instâncias que estão rodando e quantas, e outras informações que vamos ver mais adiante. Antes de criarmos nossa primeira EC2, precisamos criar uma key pair. Estamos descendo na barra de rolagem do lado esquerdo, no menu Key Pairs. Eu já tenho algumas criadas, porém eu vou mostrar para vocês como vocês devem criar a sua primeira key pair. Clique em Create Key Pair, atribua um nome para ela. No meu caso, vou colocar como Key EC2 e vou manter o formato desse arquivo como PEN, que é o necessário para esse exercício. Clicando em Create Key Pair, teremos a nossa nova Key Pair. Ao criar a nossa chave, um arquivo será baixado em Downloads. Esta chave tem como objetivo manter as nossas instâncias seguras. Sem ela, ninguém poderá acessá-las ou logar, uma vez que eles não possuem a nossa chave de segurança. Agora vamos voltar para o nosso dashboard. Para acessar nossas instâncias, vamos clicar em Running Instance. Neste painel podemos ver todas as nossas instâncias já criadas, se elas estão em execução ou se elas estão paradas. Vamos clicar em Launch Instances para criar a nossa primeira instância EC2. Nesta tela podemos ver a grande diversidade de sistemas operacionais que podemos provisionar dentro da AWS, como Windows, Linux, Red Hat, entre outros. Para o nosso primeiro contato com o EC2, nós vamos criar uma máquina Amazon Linux 2. Esta é uma máquina que está elegível para o Free Tier. Vamos clicar em Select. Nesta etapa, definimos qual é o tipo da instância que vamos lançar. No nosso caso, vamos utilizar a máquina T2 Micro, que é elegível para o Free Tier. Ou seja, temos 750 horas de uso dessa máquina sem nenhum custo dentro da AWS. Navegando por essa página, podemos ver todos os tipos disponíveis de máquina que a AWS disponibiliza. Inclusive, verificar que temos máquinas com uma CPU ou até 100, e memórias de 1 GB até mais de 500 GB de memória. Ou seja, temos uma grande variação de máquinas que podem atender todos os nossos cenários que podemos imaginar. Neste momento, vamos voltar para a nossa máquina que é elegível para Free Tier, ou seja, não vamos pagar nada pela utilização. Seria T2 Micro, 1 GB de memória e 1 CPU.
Vamos clicar em Next. Nesta tela, você verá que temos muitas opções, porém fique tranquilo, não vamos discutir todas nesse momento, pois existem tanto opções avançadas como as mais básicas. O primeiro campo indica o número de instâncias que vamos lançar. No caso, para esse exercício lançaremos apenas uma. Todas as contas da AWS já vêm com uma network VPC criada como padrão. Nós vamos utilizar ela para nosso primeiro exercício. Esta VPC já vem com informações básicas de segurança criadas pela própria AWS. O próximo passo é determinar qual é a subnet desejada. A subnet determina qual zona de disponibilidade essa máquina será criada. Podem ver que Norte Virgínia tem 6 zonas de disponibilidade, ou AZs. Podemos escolher, determinar qual zona ou deixar que não temos uma preferência, e ela será provisionada de forma randômica. A próxima opção vamos manter. Desejamos manter o IP como público como randômico também, determinado pela própria AWS. A próxima opção, vamos determinar qual que é o comportamento de término do serviço. Podemos colocar como stop ou terminate. Ao dar stop na máquina, você pode começar ou iniciar essa máquina novamente quando quiser. No caso do terminate, essa máquina será apagada das suas instâncias. No final da tela, em detalhes avançados, temos o User Data, onde podemos colocar scripts para iniciar a máquina de forma automática com todas as atualizações. Veremos isso no final da aula. Clique em Next e adicionar Storage. Nesta tela, vamos adicionar o disco de inicialização do nosso sistema. Como é uma máquina, um IaaS, precisamos de um disco para que nosso OS, nosso sistema operacional, seja iniciado. Nós vamos começar com 8 GB, que é o tamanho mínimo, e manter o volume padrão. Veremos quais são as outras opções em outra aula. Vamos manter o flag de Delete on Termination, que quer dizer, se eu terminar a minha máquina, o volume será deletado. E neste momento não vamos usar nenhuma encriptação para o nosso volume. Na próxima tela, nós vamos determinar os tags. Os tags são simplesmente para organização dos nossos serviços. Por exemplo, vou colocar um nome e colocar como primeira EC2. Então, taguei como nome dessa instância a minha primeira EC2. E, por exemplo, poderia colocar um centro de custo, se fosse uma instância de uma empresa, e atribuir o centro de custo de quem irá pagar por essa instância neste mês. Vamos clicar em Next para criar o nosso primeiro Security Group. Nesta aba posso criar ou selecionar um Security Group que eu já tenha criado. No nosso caso, como é a nossa primeira EC2, precisamos criar o nosso Security Group. Vou colocar o nome de primeira EC2 e uma descrição. Meu primeiro SG, de Security Group. Como regra de inbound default, ele vem como SSH na porta 22, que é a forma que podemos logar no Linux via terminal. Isso já vem como padrão. Vamos revisar e lançar a nossa EC2. Nesta tela, podemos identificar todas as informações e parâmetros que nós definimos, como storage, por exemplo, o tamanho, como 8 GB. Se tiver alguma coisa errada, podemos dar um previews para voltar e alterar, e vamos criar a nossa EC2. Irá aparecer um pop-up para escolher a nossa key pair. No nosso caso, eu acabei de criar a key EC2, vou selecioná-la, dar um acknowledgement, que eu estou concordando com a utilização da nossa key pair e com a criação, e vou dar launch instance para concluir a nossa etapa. A AWS vai iniciar a criação da nossa instância e teremos uma mensagem de sucesso. Sua instância está agora sendo
criada. Vamos para o View Instance, que é o nosso dashboard, para ver a nossa criação em andamento. Podemos ver que está em processamento. O instance type da nossa instância que é T2 micro, qual que é a zona de disponibilidade que ela está sendo criada, o status dela no momento, que está como pend, está processando, né? E o status check, que está como inicializando. A nossa instância está agora em processamento. O status mudou para running. O que isso quer dizer? A nossa instância já está rodando, porém, falta algumas instalações, algumas inicializações para serem concluídas. Ao clicar na instância, podemos ver mais detalhes, como o ID da instância, novamente, qual que é o instance type, qual que é a VPC que ela está instanciada. Podemos ver o IP e qual que é o DNS público dela, e o Security Group, que são as principais informações que estamos vendo nesta aula. Agora que a nossa EC2 já está rodando, vamos efetuar o login via SSH no terminal. Antes de efetuar esse passo, vamos copiar a chave que nós salvamos na pasta download, que seria aqui ec2.pen. O ideal é que nós removêssemos essa chave da pasta downloads, para que esse arquivo não seja de fácil acesso, ou se alguém invadiu o nosso computador. Então nós vamos recortar ele da área de downloads e criar uma pasta com um pouco mais de segurança aqui no meu Mac ou mesmo no Linux. Vou criar uma pasta, nomeá-la AWS Seg, de segurança. Você pode colocar o nome que for mais fácil para vocês. Vamos acessar a pasta e eu vou colar a minha chave de acesso neste local. Feito esse passo, todos os acessos que eu fizer via terminal deverá ser feito utilizando este arquivo e esta pasta. Vou abrir aqui o meu terminal para poder acessar via linha de comando SSH. O primeiro passo é navegar até a pasta onde está esse arquivo. Somente estando nessa pasta eu poderia executar o comando SSH. Como eu disse, primeiro estou navegando entre as pastas do meu computador. Primeiro em documentos, depois na nova pasta criada, AWS Seg. Dei um ls para listar os meus arquivos e posso ver que o meu keypair, que ec2.pen, está localizado nessa pasta. Agora vamos executar o comando ssh utilizando o IP público da minha máquina. Volto para o meu console, copio o IP público e vou para a minha colinha de comandos. Como eu não sou especialista em Linux, então eu mantenho um bloco de notas com os comandos básicos, assim como o comando ssh, que permite acessar a nossa instância EC2 via terminal. Copio o link, vou apagar o nome da keypair, pois está com outro nome, acabamos de criar aqui ec2.pen, então eu vou alterar aqui do meu comando básico. Como vocês podem ver, aqui mais acima está o nome da minha keypair. O comando então é ssh, o IP público da minha EC2, "-l, ec2-user, "-i", mais o nome da minha keypair. Recebo uma mensagem se desejo adicionar essa instância à minha lista. Neste momento, temos o primeiro erro da nossa execução, que está dizendo que o nosso arquivo está muito aberto, ou seja, ele está de fácil acesso para qualquer um que estiver no nosso computador. Para resolver isso, precisamos seguir o passo que está em Connect, que seria o comando chmod. Esse comando permite que a gente deixe o nosso arquivo
de chaves mais seguros no nosso Mac ou no nosso Linux, deixando ele acessível apenas para o nosso usuário. Então, dei o comando aqui chmod. Agora eu vou copiar e executar novamente o comando ssh. Deu erro porque eu copiei com a keypair que eu estava utilizando anteriormente, não a nova keypair que eu criei. Então eu vou copiar novamente o comando, apagar e digitar o nome da minha keypair atual. Pronto, já estamos logados na nossa máquina EC2 via terminal. Como já demos diversos comandos, vamos dar aqui o comando clear para limpar a nossa tela. Nosso primeiro passo é levar o nosso privilégio a root, dando o comando sudo espaço su. Como vocês podem ver, o nosso usuário foi atualizado para root. Agora podemos começar a atualizar a nossa máquina dando o primeiro comando, i1 espaço update -y. Como eu disse, nós não precisamos decorar todos os comandos Linux, por isso deixarei o script aqui no nosso vídeo abaixo. O segundo comando é o i1 install git. Após atualizarmos o OS da máquina, que seria o Linux, vamos fazer a instalação do Git para poder baixar uma aplicação. Com a instalação concluída, podemos passar para o próximo comando, que é o comando curl. Vamos utilizá-lo para baixar através de um link o pacote Node.js para instalação. O próximo comando será o de instalação do Node, assim que o pacote terminar de baixar na nossa instância EC2. Pacote baixado, já podemos instalar o Node.js. Pronto. Agora só falta baixarmos a nossa aplicação utilizando o git clone, onde vamos clonar um pacote que está no meu Git. Pronto, o nosso Git foi clonado. Vamos dar o comando ls para listar as pastas. Temos a pasta Cris, vamos acessá-la e listar o que temos dentro dela. Pronto. Temos alguns arquivos de aplicação dentro dessa pasta. O que vamos executar é o arquivo servidor.js, através do comando node espaço nome do arquivo. Pronto, nossa aplicação já está executando e conectada na porta 80 conforme indicado no nosso console. Vamos agora verificar se a aplicação está rodando com sucesso. Clicamos na nossa instância e vamos copiar o link público dela. Para acessar via HTTP, podemos utilizar tanto o link público quanto o DNS. Copiamos e vamos para o browser. Copio e dou Enter e podemos ver que estamos conectando, porém nada acontece. Neste caso, estamos tendo um erro de timeout, ou seja, estamos tentando a conexão, porém não conseguimos chegar até o servidor. Neste caso da requisição nem chegar até a nossa instância e termos um erro de timeout, sempre podemos atribuir esse erro a um problema de security group. Ou seja, no nosso firewall ou security group, a regra não está definida. É o passo que iremos fazer agora. Voltamos para o nosso painel e podemos acessar o nosso security group via o link de nossa instância. Na tela de security group, nós precisamos incluir regras de
inbound para o nosso protocolo HTTP. Selecionamos o nosso Security Group e vamos para regras de inbound. Como podemos ver, só temos a regra de inbound para o SSH na porta 22. Não temos nenhuma regra de HTTP, que seria na porta 80. Vamos editar as nossas regras e adicionar uma nova regra HTTP. Vou buscar e incluir. Podemos ver a porta que ela utilizará e neste campo colocaremos de qual origem vamos aceitar as nossas requisições. No caso, a utilização do 0000 indica que receberemos requisições de qualquer IP externo, sem nenhuma restrição. Se quisermos, podemos também colocar uma descrição para a nossa regra dentro do Security Group, por exemplo, HTTP de qualquer IP externo. Vamos salvar a nossa regra. E pronto. Nosso Firewall ou Security Group já está pronto para receber requisições HTTP. Como podemos ver, somente atualizar a página e já temos nossa aplicação simples que devolve um HTTP com o IP interno da nossa aplicação. Simples assim, somente para testar a nossa EC2 via protocolo HTTP. Vamos voltar para o nosso dashboard EC2, clicar em Running Instances e vamos encerrar nossa primeira instância. É importante que sempre que você não vá mais utilizar uma instância, você dê um stop nela, para que não consuma seus dados grátis, ou mesmo que ultrapasse o free tier. No meu caso, como eu já tenho algumas imagens criadas, eu vou dar um terminate, para que ele elimine não só minha imagem, mas também ele delete o HD. Agora, vamos lançar uma nova instância, utilizando User Data. Damos Launch Instance e vamos selecionar novamente a Amazon Linux 2. T2 Micro e mantermos todos os dados padrão. A única coisa que vamos fazer de novo é utilizar o User Data. Utilizando o User Data, podemos eliminar todos os passos de logar na máquina, fazer o upload e todas as instalações. O script vai executar sozinho todos os passos sem nenhuma intervenção de um administrador de sistemas, podendo iniciar uma máquina e um serviço sem nenhuma intervenção. Ou seja, conseguimos via código e script deixar nosso serviço pronto, sem a necessidade de acessar a máquina e sem nenhuma intervenção, utilizando apenas código e script totalmente automático. Podemos avançar até a última tela, selecionar o nosso mesmo keypad e iniciar a nossa máquina. Nessa vez, você irá perceber que para iniciar a máquina vai demorar alguns minutos, diferente da primeira instância que lançamos, que em menos de 1 minuto, aproximadamente 30 segundos, ela já estava rodando e pronta para utilização. Por que isso? Primeiro ela vai inicializar, começar a execução padrão da máquina EC2 e depois executar cada comando no nosso script, deixando o nosso serviço pronto apenas para a utilização. Enquanto isso, nós vamos incluir na nossa regra de inbound do Security Group. Procuramos pelo HTTP e adicionamos todas as origens. Salva a regra e nosso Security Group já está pronto para utilização. Agora é só aguardar que a nossa instância fique pronta. Ela ainda está com o status inicializando. Para não perder tempo do vídeo, eu vou fazer um corte e já deixar do ponto para utilizarmos. Vamos copiar aqui o endereço.
e vamos ver que a máquina ainda não está rodando. Diferente da outra vez que tivemos um erro de security group, podemos ver que dessa vez tivemos um erro de servidor, ou seja, ele não está pronto ainda. Agora eu vou cortar e esperar ele finalizar a subida do servidor. Pronto, nossa máquina já está rodando e com todas as inicializações concluídas. Podemos copiar o link e verificar se nosso serviço já está disponível. Perfeito. Usando o User Data, conseguimos startar um serviço e uma máquina sem nenhuma intervenção e necessidade de trabalhos manuais, apenas com parametrização e scripts. Vamos então resumir a nossa aula de hoje. Criamos nossa EC2 de forma manual, atualizamos nossa instância via terminal, conectando via SSH no nosso Linux. Iniciamos o nosso serviço JavaScript utilizando o Node.js. Aprendemos sobre como configurar o Security Group da nossa instância, como acessar nossa instância utilizando o SSH para fazer todas as parametrizações necessárias. E no final aprendemos como utilizar scripts em User Data do nosso EC2. Assim, tornando muito mais fácil a nossa vida, podendo fazer todas as configurações, atualizações e subida do serviço de forma automática, sem nenhuma necessidade de logar na instância e fazer passos manuais, totalmente automático. A imagem ao lado ajuda a ilustrar o que criamos hoje. Nós utilizamos a VPC Default que vem na nossa região. Cada subnet na escolha da criação da nossa EC2, ela determina em qual AZ ou zona de disponibilidade essa máquina será criada. Podemos ver que nossa EC2 tem cores diferentes, representando qual Security Group ela está utilizando. O Security Group, como vocês podem ver, eles não estão rodando dentro das nossas EC2, e sim dentro da nossa VPC como um firewall virtual antes de chegar até a máquina. Ou seja, todo o tráfego de internet de entrada ou de saída passa pelo Security Group. Se o acesso não estiver permitido nele, essa requisição nunca nem chegará na nossa instância, deixando ela livre de qualquer ataque. Este é o motivo ao qual, quando não temos uma autorização HTTP, temos um erro de timeout, uma vez que essa requisição nem chega na nossa instância EC2. Ela já é barrada no próprio Security Group, que não permite que nós vejamos essa máquina na nossa rede. Assim, nós concluímos nossa aula sobre EC2. Obrigado.